Eu sou adotada. Meus pais me tiraram de um orfanato. Eles eram bons comigo, mas toda noite, antes de dormir, eu rezava pedindo para que sempre quisessem que eu continuasse naquela casa. Então mamãe ficou grávida. Eu me escondi debaixo da coberta, morrendo de medo. Até comecei a arrumar a pequena mala que tinha trazido comigo. Mas eles não me mandaram embora. Na verdade, passaram a me tratar ainda melhor. No dia em que meu irmão nasceu, mamãe segurou minha mão e fez carinho no meu cabelo. Emma, agora você tem um irmãozinho para passar o tempo junto. Papai me levantou acima da cabeça e me girou no ar. Você é o nosso amuleto da sorte. A melhor coisa que já aconteceu com a gente. E pela primeira vez, eu parei de sentir tanto medo. Achei que realmente tinha virado parte daquela família. Até o dia em que meu irmão quebrou meu modelo de astronauta. Aquele que eu amava mais do que qualquer coisa. Fiquei tão brava que empurrei ele com força. Ele caiu sentado no chão e começou a chorar desesperadamente. Mamãe se assustou. Ela me afastou, pegou ele no colo e não parava de perguntar se estava bem. Papai veio correndo e segurou meus ombros com firmeza. O olhar dele estava cheio de decepção. Emma, nós te criamos todos esses anos. E é assim que você trata seu irmão? Estou tão decepcionado que dava vontade de te levar de volta agora mesmo. Daniel. Mamãe interrompeu. Ele não terminou a frase, mas eu entendi perfeitamente. As crianças do orfanato sempre falavam disso, que quando as famílias tinham seus próprios filhos, acabavam se desfazendo das crianças adotadas. Eu fui muito ingênua em achar que comigo seria diferente. Mordi o lábio e não falei nada. Vi mamãe e papai consolando meu irmão enquanto se afastavam. A porta fechou suavemente com um clique, mas aquilo machucou meu coração de um jeito profundo. Achei que fosse chorar, mas nenhuma lágrima saiu. Só fiquei parada na sala por um longo, longo tempo. Depois fui para o meu quarto e puxei aquela pequena mala debaixo da cama. 5 anos atrás, eu tinha chegado naquela casa carregando ela. Eu era muito pequena naquela época. Quase não me lembrava do orfanato. Só lembrava de mamãe se abaixando até minha altura, com os olhos brilhando, perguntando: "Você quer vir para casa comigo?" Eu balancei a cabeça e ela sorriu. O sorriso mais bonito que alguém já tinha me dado naquele lugar. Mas agora não existia sorriso nenhum. Quando ela saiu segurando a mão do meu irmão, nem olhou para trás. Papai também não. Eles iam me devolver. Então, para que esperar eles dizerem? Eu iria embora sozinha. Pelo menos assim não seria tão triste. Eu poderia contar para as crianças do orfanato que não tinham me rejeitado, que fui eu quem escolheu partir. Provavelmente ninguém acreditaria em mim, mas tudo bem. Tirei a poeira da mala, abri o zíper enferrujado e comecei a arrumar minhas coisas. Primeiro as roupas. Meu vestido rosa favorito. O suéter que mamãe tinha tricotado no inverno passado. O cachecol vermelho que já estava ficando cheio de bolinhas. Dobrei tudo com cuidado e coloquei lá dentro. Não levei muitas coisas. Não queria que pensassem que eu era egoísta. Depois vieram os brinquedos. Pensei por muito tempo antes de escolher apenas 2 coisas. Um coelhinho de pelúcia cinza, velho e desgastado. E um colar de estrela de plástico. Mamãe tinha me dado o coelhinho na minha primeira noite naquela casa. Ela disse: "Dorme com ele para não sentir medo." Agora ele estava todo surrado, com uma orelha torta, mas tinha sido meu primeiro presente naquela família. Eu não podia deixar ele para trás. O colar de estrela tinha sido um presente de uma viagem de negócios do papai. Até tinha meu nome escrito nele. Por último, peguei uma foto da família. Tiramos ela logo depois que eu cheguei ali, 5 anos antes. Na foto, eu estava espremida entre mamãe e papai, sorrindo tão forte que meus olhos estavam fechados. Enrolei a moldura dentro do suéter e coloquei no meio das roupas. Assim eu poderia olhar para ela quando sentisse saudade. Fechei a mala. Ela estava muito mais pesada do que no dia em que cheguei ali pela primeira vez. Tentei levantá-la. Mal conseguia. Lá fora já estava escuro. Sentei em cima da mala e esperei mamãe e papai voltarem. Se realmente quisessem me mandar embora, eu diria: "Tudo bem, eu já arrumei minhas coisas." E se quisessem que eu ficasse, então eu guardaria a mala e fingiria que nada tinha acontecido. 7 horas, 8 horas, 9 horas. Eles ainda não tinham voltado. Será que estavam me dando tempo para ir embora sozinha? Talvez eu devesse simplesmente partir. Às 21h05, eu me levantei e olhei meu quarto pela última vez. A lição de casa em cima da mesa. A coberta que mamãe tinha colocado no varal no dia anterior. Ainda cheirava a sol. A pequena suculenta na janela. Mamãe e eu tínhamos plantado ela juntas. Prometemos ver ela florescer. Que pena. Eu não estaria ali para isso. Fechei a porta devagar. Arrastei minha mala pela sala e fui embora. O ar frio bateu no meu rosto. Eu estremeci. Ajustei melhor o cachecol e caminhei noite adentro. O bairro estava praticamente vazio. Algumas pessoas passavam apressadas,
mas ninguém reparava na menina carregando uma mala. A luz dos postes alongava minha sombra, deixando ela fina e enorme no chão. Para falar a verdade, eu já nem lembrava exatamente onde ficava o orfanato. Só segui uma memória vaga e comecei a andar para o oeste. Quando cheguei no quarto semáforo, meus braços estavam pesando demais. O cruzamento era muito largo. No meio da rua, a mala ficou presa numa rachadura do asfalto. Puxei. Puxei de novo. Ela não saía. Então me abaixei para levantar a mala. Foi aí que uma luz forte surgiu à minha direita. Ouvi o som de freios. E então aconteceu o acidente. Não doeu. Sério, não doeu nada. Só senti como se estivesse voando. Leve como uma pluma. Depois vi minha mala caída. Minhas coisas espalhadas pela rua. Tudo começou a ficar borrado. Meus ouvidos zumbiam. Passos. Vozes. Tudo abafado, como se eu estivesse debaixo d'água. E então, de repente, eu estava flutuando no ar. Olhei para baixo. Uma multidão tinha se reunido no meio da rua, e no centro dela havia uma menina usando um cachecol vermelho. As coisas dela estavam espalhadas ao redor, os olhos fechados. Parecia que estava dormindo em paz. Quando vi o rosto da garota, eu congelei. Era eu. As luzes da ambulância piscavam em vermelho e azul, iluminando os rostos das pessoas. Os paramédicos estavam ajoelhados ao meu lado, tentando me salvar. Depois eles trocaram um olhar triste e me cobriram devagar, como se quisessem me proteger do frio. Foi naquele momento que tudo pareceu parar. Uma luz fraca surgiu ao meu redor, como estrelas brilhando na escuridão. E então eu entendi. Meu espírito tinha deixado aquele mundo. Estranhamente, eu me sentia em paz. Agora eu nunca mais precisaria sentir medo. A multidão começou a se dispersar. A polícia chegou. Fizeram o trabalho deles. Tudo foi ficando silencioso. Pegaram minha mala e colocaram ao lado da viatura. Para onde eu deveria ir agora? Eu não fazia ideia. Mas antes de qualquer coisa, eu queria ver mamãe e papai mais uma vez. O vento soprou. Eu já não sentia frio, mas deixei ele me levar mesmo assim. No cruzamento, vi um carro familiar passando devagar pela cena do acidente. O sedã preto do papai. Segui ele com todas as minhas forças. Atravessei a janela. Sentei no banco de trás, ao lado do meu irmão. Lá dentro estava quentinho. O ar-condicionado fazia um zumbido baixo. Tem muita gente ali atrás, comentou mamãe do banco da frente. O que aconteceu? Papai olhou pelo retrovisor. Acho que foi um acidente. Vi as luzes da emergência refletindo no vidro. Meu irmão estava sentado ao meu lado, brincando com um carrinho de controle remoto novo. As luzes piscavam. Muito legal, ele disse animado. O parque de diversões foi incrível. Mamãe, a gente pode voltar? Mamãe sorriu. Claro, neste fim de semana. E eu quero algodão doce. Ele balançou as perninhas. Vamos comprar todo o algodão doce que você quiser, respondeu papai, sorrindo pelo espelho. Você se divertiu hoje? Perguntou ele. Sim. Todo mundo parecia feliz. Mamãe passava fotos no celular rindo baixinho. Papai cantarolava junto com a rádio. Meu irmão brincava com o carrinho novo. E eu só observava. Uma tristeza enorme apertou meu peito. Eu sabia. Aquela família ficaria perfeitamente bem sem mim. Então, de repente, mamãe pareceu lembrar de alguma coisa e abriu a bolsa. Quase esqueci. Meus olhos se arregalaram. Era um astronauta novinho. Exatamente igual ao que meu irmão tinha quebrado. Fomos em umas 3 lojas até encontrar esse aqui, disse mamãe, olhando a caixa. É igualzinho ao da Emma, né? Papai deu uma olhada rápida. É, ela vai amar. Depois ele soltou um suspiro pesado. Eu realmente não devia ter falado aquelas coisas. A voz de mamãe ficou suave, mais séria. Ela é só uma criança. O Noah destruiu o brinquedo favorito dela. Claro que ela ficou brava. Eu sei. Papai esfregou o rosto cansado. Eu me exaltei. Mamãe guardou a caixa com cuidado. Ela provavelmente ainda está chateada. Quando chegarmos em casa, você entrega o brinquedo novo e pede desculpas. Tá bom. A voz dele suavizou. Compramos o bolo de morango? Sim, da confeitaria favorita dela. Mamãe virou para trás com um sorriso caloroso. E aqueles prendedores de cabelo em formato de estrela que ela gosta. Meu irmão levantou o carrinho. A Emma também vai ganhar um brinquedo novo? Claro, mamãe respondeu sorrindo. Todo mundo ganha um. Olhei para aquele astronauta novinho, para o rosto animado da mamãe. Para tudo aquilo. Eles não iam me mandar embora. Tinham chegado tarde porque passaram horas procurando exatamente o mesmo modelo. Compraram bolo de morango. Compraram os prendedores de estrela.
Já tinham planejado como iriam pedir desculpas. Eles ainda me amavam. Mas agora era tarde demais. O carro entrou no bairro e estacionou na frente de casa. Mamãe carregava o bolo. Papai segurava o astronauta novo. Eles subiram as escadas rindo, conversando sobre como iam me surpreender. Eu fui atrás deles. Atravessei porta após porta. Voltei para casa. A luz da sala acendeu. Emma, chegamos! Chamou mamãe alegremente. Olha o que trouxemos para você. Nenhuma resposta. Papai colocou o astronauta novo na mesa de centro, bem ao lado do antigo, quebrado, um velho, um novo. Como se fossem gêmeos. Será que ela dormiu? Mamãe sussurrou, andando na ponta dos pés até meu quarto. Eu fui atrás dela. Ela abriu a porta devagar. Emma, eu vou entrar. Silêncio. Só o vento lá fora fazendo as folhas balançarem. Emma, você já dormiu? A voz dela ficou ainda mais baixa. Ela esperou. Nada. Nenhum som de cobertas se mexendo. Então acendeu a luz. A cama estava perfeitamente arrumada, a coberta dobrada em um quadrado impecável. Mamãe perdeu o ar. Daniel, vem aqui. A voz dela começou a tremer. A Emma não está aqui. Papai apareceu atrás dela, olhou para dentro do quarto e franziu a testa. O rosto dele se encheu de preocupação. Essa menina ainda vai matar a gente de susto. Ele tentou soar bravo, mas a voz também tremia. Eu chamo a atenção dela uma vez e ela desaparece. Fala baixo. Mamãe segurou o braço dele enquanto olhava para Noah. Você vai assustar ele. Papai passou a mão no rosto. Nós fomos em 3 lojas procurando aquele brinquedo, e ela reage assim por causa de uma bronca? Inacreditável. Mamãe sentou devagar na minha cama. Passou a mão sobre os lençóis. Está muito tarde. Onde ela pode estar? Onde você acha? Papai respondeu, andando de um lado para o outro. Ela só quer fazer a gente se sentir culpado. Não foi longe. Ele tentou parecer calmo. Assim que sentir frio, ela volta para casa. Noah apareceu na porta abraçando o carrinho. Para onde a Emma foi? Sua irmã só saiu um pouquinho, disse papai, tentando soar tranquilo. Ela precisava se acalmar. Não se preocupa com ela. Mamãe abriu a boca, hesitando. Mas ela vai ficar bem. Papai interrompeu. Sair sozinha nessa idade é loucura. Da sala, a voz do Noah ecoou. Mamãe, eu tô com fome. Posso comer bolo? Mamãe enxugou os olhos rapidamente e se levantou. Claro. Eles voltaram para a sala. Mamãe abriu a caixa do bolo. Morangos vermelhos brilhantes decoravam o topo. Ela cortou em 4 pedaços. Deu um para papai, um para Noah. Depois olhou para a fatia com mais morangos e falou baixinho. Essa é da Emma. Eu fiquei olhando eles comerem. Noah estava feliz, enchendo o rosto de chantilly. Papai comia em silêncio, ainda preocupado. Mamãe dava mordidas pequenas, mas os olhos dela não paravam de ir até a porta da frente. Tá muito gostoso, disse Noah. O da Emma também tá gostoso? Está sim. Mamãe fez carinho na cabeça dele. Vamos guardar para quando ela voltar, mas eu não podia voltar. Tentei dizer aquilo. Nenhum som saiu. Depois do jantar, colocaram Noah na cama. Ele ficou deitado abraçando o carrinho novo. Quando a Emma vai voltar? Logo, respondeu mamãe, cobrindo ele. Dorme. Você vai ver ela amanhã. Vou deixar ela brincar com meu brinquedo novo, ele murmurou sonolento. Isso é muito gentil. Vocês podem dividir. Mamãe apagou a luz e fechou a porta. Na sala, o relógio marcava 22h30. Papai estava sentado no sofá encarando o celular. Mamãe não conseguia ficar parada. Levantava. Ia até a janela. Olhava a rua vazia. Sentava de novo. De tempos em tempos, abria a porta da frente só para olhar a calçada dos 2 lados. Depois fechava devagar, como se o barulho pudesse despertar algo que ela não queria enfrentar. Papai continuava olhando o celular. E eu sabia exatamente o que ele estava pensando. Que a culpa era minha. Que aquilo era só uma birra. Que assim que o frio apertasse, eu voltaria para casa de cabeça baixa. O que ele não sabia era que eu já não sentia frio. Eu já não sentia mais nada. Sentei na poltrona do canto, aquela que sempre era minha quando assistíamos filmes juntos. O couro parecia gelado sob minhas pernas. Ou talvez eu simplesmente não pudesse mais sentir frio. Eu não sabia. Só sabia que fiquei ali observando eles, com aquele peso estranho no peito que não era exatamente dor, mas também não era a ausência dela. 22h47. O relógio da cozinha fazia tic-tac. Mamãe encheu um copo d'água. Deixou em cima da bancada sem beber. Papai se levantou. Foi até a janela.
Repetiu exatamente o mesmo gesto que mamãe vinha fazendo havia horas. Depois voltou para o sofá. Liga para ela, disse mamãe por fim. Ela não tem celular, respondeu papai. Silêncio. Eu sei, mamãe murmurou. E havia algo diferente nessas duas palavras. Já não era mais ela deve estar por aí. Era outra coisa, algo menor, mais assustado. Liga para os vizinhos. Pergunta se alguém viu ela. Papai hesitou por um segundo. Depois começou a fazer ligações. 1, 2, 3. Ninguém tinha visto nenhuma menina. O senhor da esquina até se ofereceu para sair procurando. Mamãe disse que não precisava, que ela provavelmente já estava voltando, mas a voz dela já não parecia acreditar nisso. Às 23h03, o celular do papai tocou. Não foi um toque dramático. Era o mesmo som de sempre. O mesmo que eu tinha ouvido 1000 vezes naquela casa. Mas papai olhou para o telefone antes de atender com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Hesitação. Como se uma parte dele já soubesse que não queria ouvir o que estava do outro lado da linha. Alô? Silêncio. Sim. Sou eu. Outra pausa. Mais longa. Como assim? A voz dele mudou. Não sei explicar exatamente como. Ficou vazia. Como uma caixa depois que tiram tudo de dentro. Quando? Silêncio. Tem certeza? Mais uma pausa. Sim. Sim, nós estamos indo. Ele desligou. Mamãe olhava para ele do outro lado da cozinha. O que aconteceu? Papai não respondeu imediatamente. Ficou segurando o celular, encarando a tela apagada, como se esperasse uma segunda chance de ouvir algo diferente. Daniel... A voz de mamãe era quase um sussurro. O que aconteceu? Ele levantou os olhos, e naquele instante, eu vi no rosto dele algo que nunca tinha visto antes. Medo. Não o medo controlado de um adulto, mas o medo cru de alguém que acabou de perder o chão. Houve um acidente, ele disse. No cruzamento da 4ª Avenida com a Mercer. Mamãe levou a mão à boca. Tem uma menina. Disseram que ela estava com uma mala e um cachecol vermelho. A voz dele falhou na última palavra. Foi a primeira vez que vi meu pai perder a voz daquele jeito. Eles precisam que a gente vá reconhecer o corpo. O copo d'água continuava intocado sobre a bancada. Mamãe fez um som estranho. Ainda não era choro. Era algo anterior ao choro. Algo que surge antes do corpo conseguir entender o que acabou de acontecer. Então, eles começaram a se mover. Rápidos. Desajeitados. Como pessoas andando dentro de um pesadelo. Mamãe pegou as chaves 2 vezes antes de conseguir segurá-las direito. Papai acordou Noah. Enrolou ele numa coberta sem explicar nada e carregou ele até o carro. E eu fui atrás deles. O hospital cheirava a desinfetante e aquele tipo de silêncio que não é calma, é contenção. A emergência estava quase vazia naquela hora. Uma enfermeira recebeu eles. Guiou pelos corredores. Depois por mais um. Uma porta. Uma sala pequena. Luz branca. Uma maca. Alguém puxou o lençol. Eu vi o rosto da mamãe no instante em que ela me reconheceu. Vi alguma coisa dentro dela se partir ao meio. Limpo, completo. Como um espelho quebrando no chão. Ela fez aquele som de novo. Mas dessa vez era choro. Um choro sem forma ainda. Só dor e ar saindo juntos. Papai colocou a mão na maca. Tirou. Colocou de novo. Os lábios dele se mexiam sem produzir som. Eu fiquei parada perto da parede, olhando para mim mesma naquela maca. Olhando para eles. Meu cachecol vermelho aparecia por baixo do lençol. Mamãe segurou ele com as 2 mãos, devagar, como quem toca algo sagrado sem entender como aquilo foi parar ali. É ela. Ela sussurrou, tão baixo que quase não dava para ouvir. Papai não respondeu. Só colocou a mão sobre a dela, e os 2 ficaram ali, imóveis, por muito tempo. Noah estava na sala de espera com uma enfermeira. Ainda não sabia de nada. Em algum momento, teria que saber. Pensei no rosto dele naquela tarde no parque de diversões. No jeito sonolento com que ele disse, vou deixar ela brincar com meu brinquedo novo. E em como mamãe respondeu, vocês podem dividir. Eu estava errada sobre tudo, não sobre uma coisa. Sobre tudo. Eles tinham ido em 3 lojas procurando o mesmo astronauta. Compraram bolo de morango da minha confeitaria favorita. Planejaram pedir desculpas antes mesmo de chegar em casa. E eu tinha pegado minha mala e corrido para a escuridão sem esperar para ver o que aconteceria. Papai começou a chorar. Não de repente, não alto. Foi devagar. Como algo que uma pessoa segura por tempo demais até não conseguir mais. Ele cobriu o rosto com a mão. Os ombros tremiam em silêncio. Eu nunca tinha visto meu pai chorar. Nunca. Mamãe colocou a mão nas costas dele. Ela também chorava, mas ainda olhava para ele daquele jeito dela.
como alguém que continua cuidando dos outros mesmo estando quebrada por dentro. Eu queria dizer que estava tudo bem, que não tinha doído, que no último instante, a única coisa que senti foi como se estivesse voando, mas eu não tinha voz. Era só um peso naquela sala, uma presença que ninguém conseguia ver, e que ainda não fazia ideia do que deveria fazer agora. Segui mamãe quando ela saiu para buscar Noah. Ele estava dormindo numa cadeira de plástico, ainda enrolado na coberta. Mamãe pegou ele no colo. Ele abriu os olhos só um pouquinho. Já acharam a Emma? Perguntou com voz sonolenta. Mamãe apertou ele forte contra o peito. Não respondeu. Noah fechou os olhos de novo. Vou dar meu brinquedo novo para ela. Para ela não ficar brava. O corredor era longo, branco, silencioso. Mamãe caminhou devagar, abraçando meu irmão, fechando os olhos por um instante como se tentasse juntar alguma coisa que estava escapando das mãos dela. E eu caminhei atrás dos dois sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, sem saber nada além disso. Eu tinha tido exatamente aquilo pelo que rezei a vida inteira, e não conseguia enxergar enquanto ainda estava viva. Eles voltaram para casa pouco depois da meia-noite. O apartamento estava exatamente igual ao que tinham deixado. A caixa do bolo aberta sobre a mesa. 4 pratos. A fatia com mais morangos ainda intacta. Porque era a minha. O astronauta novo ao lado do antigo. Quebrado, na mesa de centro. Um ao lado do outro como se conhecessem há anos. Mamãe viu os pratos e parou. Ela não chorou. Já não restava mais nada para sair. Só ficou olhando para aquele quarto prato por tanto tempo que papai precisou segurar seu braço e levá-la até o sofá. Noah dormia no ombro do papai. Levaram ele para o quarto. Cobriram com a manta. Ele não acordou. Ainda segurava o carrinho de controle remoto na mão, as luzes apagadas agora. Papai ficou parado na porta do quarto dele por um momento. Depois caminhou até o meu quarto. Abriu a porta devagar. A luz do corredor caiu sobre minha cama perfeitamente arrumada. Minha escrivaninha com a lição inacabada. A suculenta na janela. Tudo no lugar. Tudo meu. Ele entrou. Sentou na beirada da cama. Passou a mão sobre a coberta e deixou ela ali, imóvel, como se o tecido pudesse responder algo que palavras não conseguiam. Eu fiquei no canto do quarto, sem saber o que fazer. Não podia me aproximar. Não podia tocar nele. Só podia olhar para as costas curvadas de um homem que nunca tinha dito "eu te amo", exatamente com essas palavras, mas que tinha ido em 3 lojas diferentes atrás de um astronauta porque sua filha estava triste. Papai colocou o rosto entre as mãos. E ficou em silêncio no quarto de uma menina que já não existia mais, por muito, muito tempo. Eu fiquei ali com ele. Não sei exatamente quando ela apareceu. Não houve luz, nem som, nem nada dramático. Só aconteceu. Em algum momento, quando papai já tinha saído e o apartamento estava silencioso, eu me virei. E havia uma mulher sentada na minha escrivaninha. Ela era mais velha. Não idosa. Apenas mais velha. Cabelos grisalhos presos de forma simples. As mãos cruzadas sobre o colo. Olhos escuros e tranquilos. Olhos de quem já viu muita coisa e não se assusta mais com nada. Ela me observava sem surpresa, como se estivesse esperando eu perceber que ela estava ali. "Quem é você?" perguntei. "Alguém que também precisou aprender a partir", respondeu ela. A voz era baixa. "Calma, eu demorei mais do que você." Fiquei olhando para ela. "Você está... como eu." Ela assentiu. "Há quanto tempo?" "Muito tempo." Ela olhou ao redor do meu quarto com uma expressão tranquila. "Esse é um quarto bonito. Dá pra ver que você era muito amada." Eu não respondi. Olhei para a suculenta na janela. Mamãe e eu tínhamos plantado ela num domingo chuvoso. Terra até os cotovelos. Nós duas rindo porque eu tinha derramado substrato por todo lado. "Você não pode ficar aqui por muito tempo", disse a mulher. Ela falou aquilo sem crueldade. Só como um fato. "É assim que funciona. Você tem essa noite. E depois? Depois você vai precisar ir embora de verdade." Ela fez uma pequena pausa. "Mas esta noite ainda pode fazer alguma coisa." Olhei para ela. "O quê?" "Eles não conseguem me ver, nem me ouvir. Não quando estão acordados." Ela se levantou devagar da escrivaninha e caminhou até a janela. Olhou para a rua lá embaixo. "Mas quando as pessoas dormem, é diferente." Ela virou para mim. "Quando dormem, a distância entre o mundo delas e o seu fica muito fina." Meu coração apertou. "Então eu posso falar com eles?" "Você pode tentar." Ela inclinou a cabeça levemente. "A pergunta é, o que eles mais precisam ouvir?" Fiquei sozinha outra vez. Ou, não exatamente sozinha. A mulher ainda estava em algum lugar do apartamento, eu acho. Mas eu permaneci no meu quarto,
sentada no chão ao lado da cama, pensando no que ela tinha dito. O que eles mais precisam ouvir. Pensei no papai. No jeito como ele tinha ficado sentado na beirada da minha cama, com o rosto escondido entre as mãos. Pensei na mamãe. Ela ainda não tinha conseguido entrar no meu quarto de novo. Já tinha passado pela porta 2 vezes, parado, e ido embora, como se ainda não suportasse. Pensei em Noah, dormindo abraçado ao carrinho novo. E então pensei em tudo aquilo que acreditei durante tantos anos. Que eles iam me devolver. Que assim que tivessem um filho biológico, não precisariam mais de mim. Que o amor deles era emprestado, temporário, com prazo de validade. E pensei, o que teria mudado se alguém tivesse me dito desde o começo que isso não era verdade? Provavelmente nada. Porque medo não vai embora com palavras. Medo vai embora com tempo, com provas, com noites tranquilas acumuladas uma sobre a outra até o corpo finalmente aprender a acreditar no que a mente já sabe. Mas eu não dei esse tempo a mim mesma. Vi o primeiro sinal de perigo e corri. Exatamente como as crianças do orfanato diziam que eu faria. Como se eu tivesse passado anos esperando uma desculpa para acreditar nelas. Que ironia! Passei a vida inteira morrendo de medo de ser mandada embora. E no fim, fui eu quem foi embora. Levantei e caminhei até a janela. A suculenta continuava ali, pequena, verde, viva. Mamãe tinha dito: vamos ver ela florescer juntas. Naquela tarde eu pensei: que pena, não vou estar aqui quando isso acontecer. E agora, era verdade. Só não pelos motivos que eu imaginava. Coloquei a mão sobre o vaso. Não consegui sentir nada. Mas fiquei olhando para ele por muito tempo. E foi naquele silêncio que alguma coisa dentro de mim finalmente mudou. Não como uma resposta, mas como uma pergunta que, de repente, deixa de parecer impossível. Lembrei da minha primeira noite naquela casa. Eu tinha 8 anos. O quarto cheirava a tinta nova e ao doce que mamãe tinha assado para me receber. Minha mala, aquela mesma mala, estava perto da porta, e eu estava sentada na beirada da cama, apavorada. Mamãe entrou no quarto carregando o coelhinho cinza. Ela colocou ele nos meus braços sem fazer perguntas. Só disse: dorme com ele hoje para não sentir medo. Ela não perguntou do que eu tinha medo. Não disse que eu não precisava sentir aquilo. Só me deu algo para abraçar na escuridão. Naquela noite, eu rezei pela primeira vez. Por favor, não me devolvam. E todas as noites depois daquela. 5 anos repetindo a mesma oração, como se eu precisasse pedir aquilo todos os dias para continuar sendo verdade. Mas agora, parada naquele quarto silencioso, eu finalmente entendi. Minha oração sempre tinha sido atendida, desde o primeiro dia, desde antes. Desde o momento em que mamãe se abaixou até minha altura no orfanato, com os olhos brilhando, perguntando se eu queria ir para casa com ela. Desde aquele sorriso. O mais bonito que alguém já me deu. Eles nunca tiveram intenção de me devolver. Nunca. E eu passei 5 anos esperando por isso. Construindo paredes. Mantendo a mala pronta debaixo da cama. Sem perceber que a única pessoa me afastando daquela família era meu próprio medo. Então eu deixei aquilo ir embora. Não a dor. A dor ainda existia. Mas deixei ir aquela pergunta que viveu dentro de mim durante anos. Eu realmente pertenço aqui? A resposta sempre tinha sido sim. E eu nunca precisei conquistar aquilo, só aceitar. Respirei fundo. Lá fora, o céu começava a mudar de cor. Ainda era noite, mas só por pouco tempo. Eu tinha até o amanhecer. Fui primeiro até o quarto dos meus pais. Papai ainda não estava dormindo. Estava sentado na beirada da cama, no escuro, com a cabeça baixa. Mamãe dormia ao lado dele. Ou pelo menos tentava. A respiração dela era irregular demais para ser descanso de verdade. Fiquei parada na porta esperando. Demorou muito tempo. Vi os ombros dele relaxando devagar, milímetro por milímetro, até que finalmente, depois da 1 da manhã, o corpo dele desistiu de continuar acordado. Ele se deitou. Então eu me aproximei. A mulher da escrivaninha tinha razão. Quando as pessoas dormem, a distância fica fina. É difícil explicar. Era como encostar a mão numa janela embaçada e sentir alguém do outro lado colocando a mão também. Vocês não se tocam. Mas quase. Fechei os olhos. Me inclinei na direção dele e entrei. O sonho do papai era uma tarde de domingo. No começo eu não reconheci. Um parque, árvores altas, luz atravessando os galhos. Então vi o banco. O mesmo banco onde às vezes sentávamos depois da missa para comer os sanduíches que mamãe embrulhava em papel alumínio. Papai estava sentado ali. Eu sentei ao lado dele. Ele olhou para mim. Nos sonhos, coisas impossíveis parecem normais. Ele não se assustou ao me ver.
Só me encarou com aquela expressão que eu tinha visto no hospital. Aquela expressão sem nome. E disse baixinho: Emma. Oi, pai. O vento balançava as folhas. Um cachorro latiu ao longe. Então ele falou: Me desculpa. Não do jeito que alguém pede desculpas por chegar atrasado ou derrubar alguma coisa. Ele falou aquilo de um lugar muito mais profundo, muito mais escuro. O que eu disse pra você sobre te devolver. Eu nunca faria isso. Nunca. Nunca na minha vida. Eu sei. Respondi. Não sabe. A voz dele falhou. Se soubesse, você não teria... Ele não terminou a frase. Olhei para ele. Os olhos estavam brilhando. Meu pai, que nunca chorava. Meu pai, que sempre dizia que problemas se resolviam com calma. Meu pai, que me ergueu acima da cabeça no dia em que Noah nasceu e disse que eu era a melhor coisa que já tinha acontecido com eles. Eu não fui embora por causa do que você disse. Falei devagar. Eu fui embora porque estava com medo há muito tempo. Ele permaneceu em silêncio. Você só colocou em palavras algo que já existia dentro de mim. Ele baixou a cabeça. Não foi culpa sua, continuei. Quer dizer, foi um pouquinho. Fiz uma pausa, mas também foi minha, porque eu não fiquei para ver o resto. Uma lágrima escorreu pelo rosto dele. A primeira lágrima que eu vi meu pai derramar em toda a minha vida. Você era nossa filha, ele disse, desde o primeiro dia. Nunca existiu diferença nenhuma. Agora eu sei. E era verdade. Eu finalmente sabia. Só tinha demorado tempo demais para acreditar. O sonho começou a ficar borrado nas bordas, como os sonhos fazem quando estão acabando. Coloquei minha mão sobre a dele. Não sei se ele conseguiu sentir, mas ele abaixou os olhos e ficou encarando aquele espaço por alguns segundos, como se tivesse sentido mesmo assim. Cuida da mamãe e do Noah, eu disse, e rega a suculenta, porque a mamãe sempre esquece na quarta-feira. Ele soltou um som que era metade risada, metade choro. Tá bom. Olhou para mim. Então eu sorri. Eu fui muito feliz aqui. Precisava que ele soubesse disso. Muito feliz. O sonho começou a desaparecer. Saí devagar. Fiquei mais um instante ao lado da cama, olhando para o rosto dele dormindo. As bochechas estavam molhadas. Nos sonhos, nem tudo pode ser controlado. Então me virei para a mamãe. O sonho da mamãe era a cozinha. Um domingo chuvoso. Nós duas com terra até os cotovelos. O vaso de barro no centro da mesa. Mamãe rindo porque eu tinha derrubado o substrato pela terceira vez e já não conseguia mais fingir seriedade. Ela me viu. E não disse nada. Só abriu os braços. Eu abracei ela. No sonho, eu conseguia sentir. O suéter macio, o perfume dela, o calor que sempre carregava, mesmo nos dias frios. Não fica triste. Sussurrei contra o ombro dela. Mamãe fechou os olhos. Eu sempre vou ficar um pouco triste, respondeu com calma. A voz dela parecia diferente no sonho, como se ali ela já tivesse aceitado uma parte daquilo que ainda era impossível aceitar acordada. Mas eu vou ficar bem. Olhei para a suculenta na mesa. Ela vai florescer, falei. Mesmo sem mim, ela vai florescer do mesmo jeito. Mamãe me abraçou mais forte. Você está bem. Onde estiver, pensei na mulher da escrivaninha. No silêncio do apartamento durante a madrugada. No céu mudando de cor lá fora. Acho que sim. Respondi baixinho. Acho que vou ficar bem. Mamãe beijou minha testa, como fazia todas as noites. Como sempre fez. E então o sonho acabou. Só faltava Noah. Atravessei o corredor. A porta do quarto dele estava entreaberta. Entrei devagar. Ele dormia de barriga para cima, segurando o carrinho com a boca aberta e as pernas todas enroladas na coberta. Uma bagunça. Ele sempre dormia daquele jeito. Me ajoelhei ao lado da cama. O sonho dele era simples. O parque de diversões daquela tarde. Luzes, música, algodão doce, mamãe rindo. Tudo colorido, brilhante e feliz. Entrei devagar na beirada do sonho. Só o suficiente para ele me ver. Então ele abriu um sorriso enorme. Emma! Correu até mim daquele jeito desajeitado e rápido que ele corria para qualquer lugar. Onde você estava? A gente procurou você. Eu estava por aí. Respondi. Ele franziu a testa imediatamente. Aquela expressão séria que crianças pequenas fazem quando percebem que algo importante aconteceu, mesmo sem entender completamente. Mamãe chorou. Eu sei. Papai também. Mas ele não queria que eu visse. Meu coração apertou. Então ele perguntou: Você vai voltar para casa? Olhei para ele. 4 anos de idade. Os olhos mais sinceros do mundo. Não posso. Ele abaixou a cabeça. Então segurei os ombros dele.
No sonho, eu conseguia tocar. Mas eu preciso que você saiba de uma coisa muito importante, tá bom? Ele assentiu bem sério. Foi um acidente. Não foi culpa de ninguém. E eu fiquei bem no final. Fiz uma pequena pausa. Você promete que vai contar isso pra mamãe e pro papai quando crescer? Quando eu crescer? Quando tiver palavras suficientes para explicar. Ele pensou nisso com toda a concentração do mundo. Depois assentiu. Prometo. Sorri. Obrigada. Me levantei devagar. Cuida deles, tá bom? Agora você é o homem da casa. Ele fez uma careta. Mas eu sou o mais novo. Eu ri baixinho. Eu sei. Mas às vezes as duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Baguncei o cabelo dele. No sonho, eu podia fazer isso. O parque começou a desaparecer aos poucos. A última coisa que vi foi Noah me olhando com o algodão doce na mão, assentindo com toda a seriedade de uma criança que prometeu algo importante, mesmo sem entender completamente. E eu sabia que, um dia, ele cumpriria. Quando o sonho desapareceu, eu fiquei sozinha no corredor escuro. Lá fora, o céu já começava a ganhar aquele tom azul claro que vem antes do amanhecer. A noite estava acabando. Fiquei parada por um momento olhando as portas entreabertas. O quarto do Noah. O quarto dos meus pais. O apartamento silencioso, cheirando a morango, madeira e aquelas pequenas coisas comuns que a gente só percebe quando entende que nunca mais vai sentir aquilo de novo. Então fui até meu quarto pela última vez. A suculenta continuava na janela. Fiquei olhando para ela por muito tempo. Lembrei da voz da mamãe. Vamos ver ela florescer juntas. E pensei que eu não estaria ali quando aquilo acontecesse. Então fiz a única coisa que ainda podia fazer. Não sei exatamente como. Não sei se fantasmas conseguem mover objetos. Não sei se existe alguma regra para isso. Só sei que concentrei toda a minha atenção naquele vasinho pequeno, na terra escura, no caule verde. E, em algum momento, a planta deixou a janela e apareceu no centro da mesa da cozinha. Bem no meio, onde todos veriam quando acordassem. Ela estaria ali quando mamãe descesse para fazer café, quando papai aparecesse em silêncio, ainda com os olhos vermelhos, quando Noah arrastasse os pés pelo corredor. Ela estaria ali sem explicação, sem bilhete, sem nada. Só a prova silenciosa de que alguém que já não estava mais ali ainda tinha passado por aquela casa. E às vezes, isso basta. A mulher da escrivaninha apareceu na entrada da cozinha. Está na hora. Eu assenti. Você está pronta? Não, eu nunca estaria completamente pronta. Mas também sabia que não podia ficar. Porque permanecer quando já não é mais seu lugar também é uma forma de medo. E eu já tinha vivido com medo por tempo demais. Sim, respondi. Ela se afastou. Atrás dela havia algo que não era exatamente uma porta, e também não era exatamente luz. Parecia mais aquele brilho quente que aparece atrás das pálpebras quando fechamos os olhos num quarto escuro. Comecei a caminhar em direção àquilo, e não olhei para trás. Mas, de algum jeito, eu sei o que aconteceu depois. Sei que papai foi o primeiro a acordar. Ficou deitado, olhando para o teto por muito tempo, com as bochechas ainda úmidas por causa de um sonho que não conseguia lembrar completamente, mas que tinha deixado algo diferente dentro dele. Não era dor. Era mais parecido com alívio. O tipo de alívio que aparece depois que alguém finalmente solta um peso que carregou por tempo demais. Ele se levantou. Foi até a cozinha e viu a suculenta. Parou na porta. Ficou olhando para o vaso sem entender como ele tinha ido parar ali. Tocou a terra com a ponta dos dedos. Ela ainda estava úmida. Mamãe apareceu logo depois. Também viu a planta. Nenhum dos dois falou por alguns segundos. Então mamãe disse baixinho: Eu sonhei com ela. Papai olhou para baixo. Eu também. Eles sentaram à mesa e começaram a contar os sonhos. Não em ordem. Não de forma organizada, do jeito que as pessoas contam sonhos, mas os detalhes coincidiam. O parque, a cozinha, a luz passando pelas árvores e as palavras. Eu fui feliz aqui. Não foi culpa de ninguém. A suculenta vai florescer, mesmo sem mim. Papai ficou em silêncio por muito tempo depois disso. Quando voltou a falar, a voz estava diferente. Não era mais a voz do homem que tinha encurralado uma menina contra a parede, cheio de raiva. Era uma voz menor, mais verdadeira. A voz de alguém que passou muito tempo olhando uma fotografia de cabeça para baixo e finalmente virou ela da maneira certa. Foi a última coisa que eu disse para ela, murmurou ele. Que eu devolveria a ela. Mamãe segurou o braço dele. Não para consolar. Só para lembrar que ele não estava sozinho. Você sabe que isso nunca foi verdade.
Papai fechou os olhos. Ela sabe disso agora. E mesmo sem conseguir explicar por quê, ele tinha certeza absoluta. 3 dias depois, a polícia devolveu minha mala. Ela estava um pouco danificada. O zíper enferrujado parecia ainda pior. Mamãe abriu ela sozinha no meu quarto, com a porta fechada. Encontrou o vestido rosa dobrado com cuidado. O suéter que ela tinha tricotado. O cachecol vermelho não estava mais lá. Tinha se perdido no acidente. O coelhinho cinza de orelha torta estava um pouco mais sujo, mas inteiro. O colar de estrela com meu nome. E a foto da família, ainda enrolada no suéter, com a moldura intacta. Mamãe desembrulhou a foto devagar. Na imagem, éramos 5 anos mais novos. Mamãe e papai sorrindo. Eu espremida entre os dois, com os olhos fechados de tanto sorrir. Ela colocou a foto de volta na parede e ficou olhando para ela durante muito tempo. Depois pegou o coelhinho. Foi até a sala. Sentou na poltrona do canto, a minha poltrona. E ficou segurando ele sem fazer mais nada. Papai demorou 6 meses. Ele não falou aquilo de repente. Foi construindo a ideia em silêncio, como fazia com tudo, devagar, com cuidado, até ter certeza. Então, numa noite, depois que Noah já estava dormindo, ele finalmente disse: "Eu quero voltar ao orfanato." Mamãe levantou os olhos. Não para substituir ela, ele falou imediatamente. "Isso é impossível." A voz dele ficou pesada. Mas a Emma chegou até nós carregando tanto medo e nunca conseguiu acreditar completamente que nós queríamos ela aqui. Ele respirou fundo. "Eu quero que exista outra criança que não precise viver com esse medo." Mamãe ficou em silêncio. "Quero que ela saiba desde o primeiro dia que ninguém vai devolver ela." Mais silêncio. Então mamãe perguntou baixinho: "E como você vai fazer ela acreditar nisso de verdade?" Papai respondeu sem hesitar: "Sendo diferente." Fez uma pausa. "Sendo melhor." Foi a coisa mais honesta que ele já tinha dito na vida. Mamãe assentiu devagar. Os anos passaram. A suculenta floresceu. Aconteceu na primavera, 3 anos depois. Pequenas flores rosas apareceram nas pontas. Delicadas, fortes. Mamãe fotografou elas e colocou a foto no álbum da família, na página daquele ano. Noah cresceu. E quando tinha 16 anos, num domingo depois do jantar, enquanto todos ainda estavam sentados à mesa, ele disse de repente: "Preciso contar uma coisa para vocês." Mamãe e papai olharam para ele. Claire, a irmãzinha mais nova que chegou 2 anos depois de mim e dormia abraçada ao meu coelhinho cinza, porque Noah tinha dado ele a ela no primeiro dia naquela casa, também olhou. Noah juntou as mãos sobre a mesa. Respirou fundo. "Eu sonhei com a Emma. Há muitos anos. Na noite em que ela morreu, o silêncio tomou conta da cozinha. Ela me disse que foi um acidente, que não foi culpa de ninguém, que ela estava bem." Ele olhou para papai. Depois para mamãe. "E ela pediu para eu contar isso para vocês quando eu fosse grande o bastante para explicar." Ninguém falou nada por um instante. Então papai levou a mão até os olhos. Mamãe sorriu de um jeito suave. Não um sorriso feliz, mas aquele tipo de paz que vem depois que a tristeza já foi carregada por muito tempo. "Nós já sabíamos." Ela respondeu baixinho. "Mas obrigada por cumprir sua promessa." Noah assentiu. Claire, que nunca conheceu a Emma, mas cresceu vendo minha foto na parede, ouvindo histórias sobre mim e regando a suculenta na cozinha, perguntou baixinho: "Ela era legal?" Noah nem precisou pensar. Ela era a melhor. Existe uma coisa que eu aprendi tarde demais. E queria ter entendido desde o começo. O amor de quem escolhe você não vale menos do que amor de sangue. Vale igual. Às vezes vale até mais. Porque existe uma decisão dentro dele. Eu vi você. Eu escolhi você. Eu fico. Mas o amor mais difícil de todos não é o amor que os outros dão. É o amor que você precisa dar a si mesmo. A coragem de acreditar que merece permanecer. A coragem de não arrumar a mala antes mesmo que alguém peça para você partir. Eu deixei aquela mala debaixo da cama por 5 anos. E no fim, a única pessoa que me mandou embora fui eu. Não cometa esse erro. Quando alguém escolher você, deixe que escolham de verdade. Quando alguém abrir a porta, entre por completo. Não com um pé dentro e a mala pronta para fugir. Entre inteira. Entre sorrindo tanto que seus olhos se fechem como naquela foto. Porque essa é a única forma verdadeira de estar em casa.